Marcos Vinícius, nós estamos falando, claro, o assunto não poderia ser outro que não o Tratado de Petrópolis, a importância dessa data, o contexto, o cenário e as consequências, né? Mas antes da gente continuar a conversa com o Marcos Vinícius, eu vou lembrar aqui que ontem teve um telespectador, não me recordo o nome, que fez a denúncia a respeito do exame eletroencefalograma, que, segundo ele, está demorando de 7 meses a mais de 1 ano para ser realizado na Fundação Hospitalar do Acre. Como eu falei, nós conversamos com o presidente da Fundação Hospitalar, o João Paulo, e ele gravou um vídeo para nós explicando esse problema. Por gentileza, Laércio. Tudo bem? Passando aqui para poder dar uma resposta ao telespectador da TV, né, que fez o questionamento referente ao exame de eletroencefalograma. Nós, como Fundac, estamos passando aí para dar uma resposta ao telespectador e dizer que nós estamos no processo de regularização dessa fila de exames eletivos, não só do eletroencefalograma, mas como de outros também que existe. Nós estamos regulando a fila das demandas de eletroencefalograma pediátrico e estamos também entrando agora na organização de mutirão para eletroencefalograma adulto. Então a Fundac está se organizando, né, vem se organizando nesses meses para poder dar essa resposta à população. Sabemos que não tem só fila represada na parte de eletroencefalograma, temos de endoscopia, colonoscopia. Nós estamos juntamente com a equipe Fundac, CESACRE, se organizando para dar essa resposta para a população que merece e precisa desse atendimento e essa assistência de qualidade. A Fundac está à disposição para qualquer esclarecimento. A gente está podendo agora trabalhar de maneira conjunta, estamos aí nessa parceria junto com a Secretaria de Saúde, na pessoa da doutora Paula, para poder dar essa resposta à população que tem essas demandas represadas hoje dentro da Fundação Hospitalar do Estado do Acre. Um abraço e a gente está à disposição. Muito obrigado, João Paulo. Quero agradecer a postura do presidente da Fundação Hospitalar, acessível e dar o retorno, não em respeito a mim ou à produção do programa, mas ao telespectador que fez a reclamação. Então, portanto, está aí a explicação do presidente, né? Convenceu? Talvez não, porque você que está aperreado aí pelo exame, esperar mais de 1 ano é de lascar. Agora, o João Paulo estava falando que estava represado há tanto tempo que agora, em novembro de 2021, é que eles entraram no agendamento do ano de 2021. Veja só o absurdo. É muita coisa. Olha a defasagem, 11 meses de atraso. Então, e todo sábado eles estão nesse mutirão, como ele falou, todos os sábados ali fazendo os exames para poder dar conta dessa demanda. Bom, feita esse recorte, Marcos, então a agenda do Itamaraty mudou em função dos interesses ingleses por aqui. Não, a agenda do governo brasileiro, ela não atendeu às expectativas dos brasileiros que viviam aqui em função dos interesses ingleses do capitalismo internacional como um todo, certo? Correto. Colaborou para isso também a oligarquia seringalista de Belém e de Manaus, que tinha fortes interesses, que financiou boa parte dos movimentos de contestação do controle boliviano. Então foi uma confluência de interesses. Acontece que durante o desenrolar da Guerra do Acre, da Revolução Acreana, como queira chamar, a opinião pública nacional se mobilizou intensamente. O Acre era notícia praticamente toda semana na grande imprensa, de então, né? Nos jornais da capital da República, que era o Rio de Janeiro na época. A questão do Acre, né? A questão do Acre, a famosa questão do Acre. No Pará e no Amazonas era todo dia. Mas lá no Rio de Janeiro, os jornais de Buenos Aires, as questões acreanas interferiam na cotação do mercado internacional, mais ou menos como acontece com o petróleo hoje em dia. O petróleo sobe, o dólar sobe e afeta todo mundo. A borracha era assim, a borracha era chamada na época como ouro negro. E ela quase sempre... Ouro branco, né? Ouro negro. O negro porque já Porque ela era defumada. Aí as pelas eram pretas. Depois é que ouro negro virou petróleo, exatamente. Mas na época o petróleo não tinha essa demanda toda. Já a borracha tinha. E basicamente toda a produção global, mundial, vinha da Amazônia brasileira. Então foi uma movimentação muito grande. Quando teve a campanha eleitoral,
que elegeu Rodrigues Alves para o lugar de Campos Salles, o tema do Acre foi um dos temas em debate. E a indignação nacional, vários intelectuais, Rui Barbosa, defendiam ardorosamente os brasileiros do Acre. Não tinham acreanos, né? Tinham brasileiros do Acre. Quando o Rodrigues Alves assume a presidência da República, no início de 1903, ele chama o Barão do Rio Branco para o Ministério das Relações Exteriores para resolver a questão do Acre. Então ele colocou na mesa e diga, Barão, Resolva. Resolva. O Barão não era isso tudo, era um grande chanceler, já tinha sido embaixador na Alemanha, mas não tinha esse sex appeal todo que ele... Hoje o Itamaraty trata o Barão do Rio Branco como Deus terminus das fronteiras brasileiras. Deus, transformaram o cara no nível de Deus. Mas o que é importante a gente entender que o mérito não foi do Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco teve a habilidade de negociação e de solução do problema. Mas o mérito foi dos brasileiros do Acre, que durante 3 anos se mantiveram mobilizados na busca de que o Acre se tornasse parte do Brasil. E aqui a gente dialoga com a pergunta do Farias, né? Aí foram manipulados? Aí tem essa... Não sei se isso é uma espécie de julgamento, mas... E aí? Porque... Então, toda generalização em história é burra. Parafraseando Nelson Rodrigues, que toda unanimidade é burra. Toda generalização em história é burra. Então, dizer que os brasileiros do Acre lutaram por amor à pátria está errado. Dizer que os brasileiros do Acre só lutaram porque foram forçados pelos seringalistas a isso também está errado. A gente tem exemplos de todos os casos. A gente tem relatos de seringueiros sendo compulsoriamente obrigados pelos seringalistas a irem lutar ao lado do Plácido Castro. Forçado. Mas também, e sendo fuzilado em casos de recusa. Teve um caso bem notório de um professor num seringal que se recusou a lutar e o Plácido mandou fuzilar ele na mesma hora. Então também não era brincadeira. Mas, por outro lado, a gente tem no livro 10 anos no Amazonas, por exemplo, o relato de um cara que estava no Purus e que estava louco para vir lutar aqui porque era luta em defesa do seu direito. O nacionalismo, no final do século XIX, início do século XX... Ainda o resquício do romantismo ainda. Era diferente do que é hoje. Essa coisa do patriotismo hoje é démodé, é cafona, ser patriota. A não ser que você seja norte-americano. Cuidado, que esse negócio de patriotismo voltou aí agora. Voltou da pior maneira, mas enfim. Sem entrar nessa questão, o nacionalismo, o patriotismo, o civismo, como você quiser chamar, no início do século XX não é igual ao que é hoje. Não, sem dúvida. Tentar aplicar para aquela época a lógica que a gente tem hoje é um anacronismo. Marcos, o nosso tempo já está acabando, já. Infelizmente. Eu queria que você explicasse essa criação. O Acre já nasceu meio torto, como eu disse hoje de manhã também, né? Nasceu com o território federal. Isso foi uma criação, foi um resolva que o Barão deu, criando esse bicho, né? Olha, tem algumas questões não resolvidas na história do Acre que precisam ser resolvidas. Precisam ser estudadas. Uma é essa, de quem foi a bendita ideia de criar o território federal. O objetivo é muito claro. Era ficar com o dinheiro do imposto sobre a borracha. O imposto sobre a borracha ia para o Amazonas. Se o Acre fosse anexado ao Amazonas, viria para o Acre se o Acre fosse um estado. Não era. Criando um território federal, toda a grana da borracha, que era muita, ia para a União, resolvia o problema. Eu acredito que tenha sido o Barão, mas isso não é claro. E, aliás, o próprio tratado não é claro e por isso tem tantas lendas sobre isso. A história da Bolívia, que o Acre foi trocado por um cavalo branco, ou a história que o Brasil não pagou a dívida, contraiu com a Bolívia, não valeu nem um cavalo. Isso tudo é uma incógnita por um único motivo. Até hoje, o governo brasileiro não permitiu acesso a essa documentação. Está dentro daquela categoria de documentos ultra-secretos, e quando se discutiu a lei de acesso à informação, em 2011, foi um pau doido no Senado da República, porque o argumento usado foi o Acre. Que haviam documentos vexatórios de corrupção
de mandar fazer festa para as autoridades que iam negociar o tratado para que o Acre fosse tornado brasileiro. Bom, então isso é mais um bom motivo para quem é historiador, está se formando agora, poder se debruçar poder ir sobre. atrás disso e tomara, porque esses documentos ultra secretos são renovados de 25 em 25 anos. Já tem 130 anos quase e até hoje não tivemos acesso a essa história. Marcos, não deu nem para apresentar Histórias Acrianas no Miolo do Pote, Marcos Vinícius Neves, esse livro aqui, que eu acho que deve estar na Paim ainda. Está na Paim. Ainda tem na Paim. Meu pai, eu dei para o meu pai anotou, fez o que fez, me devolveu, mas eu vou dar esse exemplar aqui para ele. Se ele rabiscou teu exemplar, Eu vou ver se ele... subiu, tu fica com o novo Tá certo. e deixa ele com o velho. Marcos, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu acho que deu para dar uma pincelada naquilo que era de mais importante sobre o Tratado de Petrópolis. Isso Muito obrigado. é para você, na próxima vez, reservar 3 blocos, senão não dá tempo. E deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro amor da minha vida, pra Manuela, que está me assistindo. Tá certo, E Manuela. pediu que eu mandasse um beijo para ela. Então, Manu, meu amor, beijo. Obrigado, Marcos. Nós vamos fazer um intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.